A maioria das pessoas não desiste porque é fraca. Elas desistem porque é mais fácil do que encarar a verdade. Porque olhar para dentro exige coragem, exige silêncio, exige encarar a dor sem máscara, sem distração, sem desculpa. E a verdade é que encarar a si mesmo é muito mais assustador do que enfrentar o fracasso. Porque o fracasso pode ser explicado por fora. Mas quando você olha para dentro e percebe que foi você quem sabotou, quem teve medo, quem escolheu parar, isso dói de verdade. A maior prisão é a que você constrói dentro da sua mente. E cada desistência é uma parede a mais nessa cela. A maioria não aguenta o peso da responsabilidade pessoal. Preferem dizer que não era para ser, que faltou oportunidade, que o mundo é injusto. Tudo isso dói menos do que admitir. Eu parei porque tive medo, porque não aguentei me encarar. Isso é brutal, mas é verdadeiro. E é o primeiro passo para a liberdade. Desistir não é sobre cansaço, é sobre desconexão. Quando você não sabe quem é, nem por que está lutando, tudo cansa, tudo parece pesado, tudo vira motivo para parar. A mente sem direção entra em colapso. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho. Eles estavam tentando vencer o mundo lá fora, sem antes vencer a guerra interna. A guerra contra os próprios traumas, medos, vozes do passado, culpa e insegurança. Mas você não pode vencer fora se está perdendo dentro. E essa é a diferença entre os poucos que seguem e os muitos que param. Os que seguem encaram o espelho. Doem, sangram, quebram, mas continuam. Porque sabem que é ali, naquele confronto interior, que a verdadeira força nasce. Não existe sucesso sem feridas. Não existe evolução sem ruptura interna. Se você quer mudar, vai ter que encarar quem você é, quando ninguém está olhando. Fugir de si é o maior veneno da alma, porque quanto mais você foge, mais a dor cresce. Você pode se distrair, se entorpecer, correr atrás de prazer, status, dinheiro. Pode até parecer forte por fora, mas por dentro está vazio, está fraturado, porque nunca teve a coragem de sentar consigo mesmo e perguntar: por que estou realmente sofrendo? E essa pergunta assusta, porque ela exige verdade. A maioria das pessoas construiu uma vida para evitar o desconforto de sentir. Elas não querem sucesso, elas querem anestesia. E quando a realidade exige esforço, constância e autoconfronto, elas param. Dizem que não é para elas, mas no fundo, sabem que o que falta não é talento. É coragem de mergulhar dentro do próprio caos, de entender de onde vêm seus padrões. Por que repetem os mesmos erros? Por que sabotam tudo que constroem? E aqui está a grande virada. Você só se liberta da dor quando a atravessa. Não dá para pular. Não dá para fingir que ela não existe. A dor guardada dentro de você vai se transformar em desistência, em procrastinação, em sabotagem, em doenças, em relações destruídas. A única saída é encarar. E sim, vai doer. Mas essa é a dor que cura. É a dor do renascimento. E os poucos que escolhem esse caminho descobrem algo grandioso. Que dentro da dor mora a verdade. E dentro da verdade mora o poder. Olhar para dentro é o maior ato de coragem que existe. Porque é lá que moram os monstros que você finge não ver. Mas também é lá que está sua luz, sua força, sua autenticidade. Tudo o que você procura lá fora já existe aí dentro. Só que está encoberto por camadas de fuga. E enquanto você não se confrontar, vai continuar parando no meio do caminho. Vai continuar desistindo. Não por falta de força, mas por falta de verdade. Se isso está mexendo com você, é porque você já está pronto para a mudança. Então aproveita e se inscreve no canal agora. Aqui, a verdade liberta e transforma. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser rápido, bonito, prático. As pessoas querem resultados, mas não querem processos. Querem fama, mas não querem autoconhecimento. E é por isso que a maioria fracassa, porque tentam construir um castelo sobre areia. Não existe excelência sem profundidade, e não existe profundidade
sem mergulho interior. Você pode copiar hábitos, ler livros, fazer cursos, mas se não olhar para dentro e entender quem é, o que quer, por que quer, nada se sustenta. A base desaba, o cansaço vence e a desistência vira um padrão. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar? Quantas vezes começou com tudo, mas parou no meio? Isso não é sobre disciplina, é sobre identidade. Você ainda está tentando agir como alguém que você não acredita ser, e aqui entra a chave. Você só sustenta um novo comportamento quando ele se conecta com quem você acredita ser. A mente rejeita a incoerência. Se você tenta ser forte, mas no fundo se vê como fraco, a força não dura. Mas quando você encara seu interior, transforma sua autoimagem, limpa o lixo emocional, aí sim, você começa a agir de dentro para fora. E essa ação tem raiz. Ela cresce, ela floresce, ela permanece. A superficialidade não sustenta grandes sonhos, só a profundidade sustenta. E a profundidade exige coragem. Coragem para sentir, para chorar, para reconhecer, para mudar. Não adianta querer uma vida extraordinária com uma relação superficial consigo mesmo. Quem não mergulha em si vai sempre se afogar na superfície dos outros. Desistir é fácil. Permanecer é uma escolha. E essa escolha exige força interior. A vida vai te testar, vai te quebrar, vai te tirar tudo que é falso em você. E se você não tiver raízes profundas, vai cair com o primeiro vento. A coragem de olhar para dentro não é só para começar, é para continuar. Porque durante a jornada, sua maior batalha vai ser contra você mesmo. Vai ter dias em que sua mente vai gritar para você parar. Vai dizer que não vale a pena, que está cansado, que ninguém te entende. Mas se você já encarou sua dor, se já conhece sua sombra, se já curou suas feridas, então você vai responder com firmeza. Eu continuo, porque eu sei quem sou. E esse saber quem é só nasce do mergulho interior. O mundo é barulhento, mas dentro do silêncio mora clareza. E é essa clareza que te mantém de pé quando tudo à sua volta desmorona. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Honesto com sua verdade, com seus medos, com seus desejos. E a partir disso, escolher todos os dias permanecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer solitário. Porque no fim, você não está lutando por status, está lutando por si mesmo. Aqueles que vencem não são os mais fortes, são os mais autênticos, os que escolheram parar de fugir e começaram a se reconstruir de dentro. E você pode ser um deles. Só precisa tomar a decisão que a maioria evita, encarar quem você é e não desistir de quem você pode se tornar. Você pode fugir ou pode enfrentar. Só uma dessas escolhas muda sua vida. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa acordar e escreva nos comentários: eu escolho olhar para dentro. Essa é a sua virada.